Olá pessoal, então estamos aqui com mais um Jornadas Literárias, né? E agora com essa pegada mais pop, conversando, né, sobre coisas relacionadas a HQs, filmes, né, animações. E hoje vamos falar um pouco sobre essa animação tão famosa do estúdio Ghibli, que também é outro, né, alguns falam Ghibli, outros falam Ghibli. Isso eu não sei. Outros falam Ghibli, assim vai, né? Mas, de toda forma, bastante famosa essa animação, que é A Viagem de Chihiro, que tem vários elementos simbólicos envolvidos, né, ao longo dessa narrativa. Vários deles nos intrigam, especialmente porque vem de um contexto, né, nipônico oriental que não é o nosso, né? Um dos locais que é um pano de fundo dentro da história, por exemplo, é a coisa dos banhos públicos, né? Que são os onsen japoneses, que nós não temos esse costume aqui no Brasil. Existia esse costume, por exemplo, na Roma Antiga, existia, por exemplo, na Turquia, em outros lugares, que é o lugar de banho como um local de convivência. Né? Parece muito louco, parece até que a coisa descamba na nossa cabeça, a gente já pensa em sacanagem, né? É um lugar onde todo mundo vai lá tomar banho. Normal. Mas não era assim que funcionava. Havia horários para as pessoas, né, homens irem, outros ambientes era só para mulheres, e dificilmente descambava para esse tipo de coisa. E era realmente, às vezes o cara ia encontrar um amigo num café, num parque, bom, o pessoal marcava, vamos se encontrar no banho tal, e ali às vezes inclusive até tinha reuniões, resolviam problemas, ou mesmo batiam um papo. Os banhos romanos podiam inclusive ter bibliotecas, locais de refeição e assim por diante. Então, e ainda hoje no Japão existem os banhos públicos, né? Então as pessoas vão lá e realmente tomam banhos em grandes, né? Deixa eu pensar, em grandes sulfurosos, não dá pra dizer isso, mas locais de banho, tipo piscinas, banheiras, né? E de todas as idades, claro, dividido homem e mulher, certo? E o pessoal tem essa cultura. Então vários elementos ali para nós são um pouco estranhos, né? Outros a gente pode deduzir em algum grau. Ninguém aqui é especialista em cultura japonesa, né? Já dá para arrancar. Sim. E dizer isso. Então nós vamos tentar falar um pouquinho. Análise não vai pegar muito por esse lado aí, né? Exato. Até porque tem muita coisa ocidental na história, né? Exato. Inclusive bastante crítica até. Tem um lado bastante crítico da cultura ocidental enquanto influenciando a cultura japonesa, né? Exato. Que a gente vê de fora ali, mas é bem visível e tal. E essa questão aí é bastante prevalente aí em várias obras japonesas também, né? Que a gente pode pensar aí e tal. Pode continuar a tua exposição. Não, então, por mim, grande parte era isso que eu havia para comentar dentro do começo da nossa conversa sobre a Viagem de Chihiro. Eu falo muito brevemente sobre a experiência que eu tive quando eu vi. Eu fiquei muito bem impressionado. Tem 3 desenhos que eu já vi, 3 animações que eu já vi do estúdio Ghibli, né? Que é a Viagem de Chihiro, Ponyo e o Castelo Animado, né? O Castelo Animado, diga-se de passagem, baseado num romance inglês, né? Então, não numa história originalmente nipônica e assim por diante. E eu gostei muito, achei muito interessante, apesar que tem coisas que pra mim não ficaram claras, assim, né? Elementos simbólicos. Meio Sim. Eu não sei se tudo teria, né? Também a gente tem esse vício de querer que tudo tenha um significado simbólico, né? Não, de fato não é bom, né? Não é bom, em primeiro lugar, isso até é uma dica que a gente pode dar para quando vai assistir o filme pela primeira vez, não é bom ficar catando, né? E entrar só assim, qual é o arquétipo que eu vou achar nesse filme? Às vezes nem tem, às vezes é uma coisa confusa, né? Até porque a gente está tratando de produtos pop, né? De cultura pop aqui, ou industrial também pode se chamar. Então os caras não têm muita noção também, né? Geralmente os produtores ali, roteiristas, eles sabem alguma coisa, colocam ali no meio, mas não sabem bem o que estão fazendo, muitas vezes, às vezes sabem. Né, como no caso do Nolan, que a gente tratou ali do Batman, ele tinha uma noção bastante decente, a meu ver, né? Pelo que eu posso analisar e tal. Mas não é bom ficar catando, né, questão simbólica só por achar, né? Esse sapo aqui deve significar alguma coisa muito profunda, né? A história não é muito bom. E outra coisa que, como a gente falou que é uma obra japonesa, muitas vezes a gente não conhece o símbolo que ele está usando ou uma referência religiosa que está ali, né? Tem muita referência religiosa, inclusive, nesse filme, que a gente não vai saber captar, a não ser que vá ler mais profundamente, que é uma coisa que eu não fiz ainda, né? Então, a gente vai analisar mais do nosso ponto de vista ocidental mesmo, né? Então. Perfeito. Então, a história começa, eu te podia fazer uma descrição breve de como é que se dá essa história, do seu começo até o ponto crítico, né? Há um ponto de crise, sim. Né, que a gente percebe, particularmente quando se atravessa. Há um claro
um elemento de a travessia de portal de um plano para o outro. Com certeza, bem claro, bem claro. Então a gente poderia partir daí para falar um pouco sobre... O que acontece é que, né, a história começa com a Chihiro e a família deles num carro, né? E aí a gente... Família que é os pais. Só os dois pais. Ela e os pais. Exatamente, ela é filha única, né? Fica claro ali. E eles estão se mudando, né? Então já começa com esse aspecto de mudança, né? Tá acontecendo uma mudança, tu vê que ela tá ali claramente desconfortável com tudo aquilo, ela tem uma mensagem da amiguinha ali, não sei o que, né? E aí o que acontece é que eles não sabem muito bem onde é que é a casa, eles veem de longe assim a casa, acho que é aquela lá e tal, daí começam a seguir um caminho ali, se veem numa meio que bifurcação que vai dar pra dentro do mato, né? E ali a gente já vê um elemento que define os personagens dos pais, né? Que daí a mãe diz, acho que é melhor não ir por esse caminho, que é um caminho de pedra, com umas casinhas ali, que é da religião japonesa lá do shintoísmo e tal, né? Que ela até explica, a mãe explica ali que é oferendas para os deuses e tal. Mas o pai insiste, né? Porque ele diz que ele tem tração nas 4 rodas e tal, que ele quer entrar, que ele pode entrar mato adentro e que, meio que o espírito aventureiro ali, vamos entrar aqui, não vai dar nada e tal. E aí eles entram nesse matagal adentro, achando que vão cortar caminho, e acabam, né, na frente de uma espécie de portal, né, que a gente estava falando que tem claramente essa ideia de uma transposição para um outro mundo, né. Naquele momento ainda a gente não sabe o que está acontecendo, né, mas então eles chegam numa construção ali e param, né, na frente também de uma estátua de um deus ali e tal. Me recordo uma coisa, eu me equivoco ao pensar, ao lembrar disso, como uma espécie de um templo. É o que me parece também. Pra mim pareceu também, quando eu vi. Parece um templo, mas eles não chegam a essa conclusão. É como se fosse um portão de entrada, né? Isso. Para aquilo que o pai da Chihiro diz que seria um parque de diversões abandonado. Isso, né? Exato. E daí eles entram lá e a Chihiro não quer entrar, né? E ali tu vê o que eu captei ali, né? Que a Chihiro tem medo dos espíritos, né? Do mundo dos espíritos. E os pais dela, e aí tu vê já essa crítica que a gente comentou ali ao mundo ocidental, né? Eles se valem ali de uma segurança que eles têm no carro deles, né? Nos cartão de crédito, depois ele vai falar e tal. Não, eu tenho cartão de crédito, não tem problema e tal, não sei o que. Tem essa crítica aí meio velada. E a Chihiro tem medo dos espíritos. E eles então, né? Ignoram completamente. Já entram lá pra dentro, vão explorando sem maiores... né, sem maiores problemas. Para abordar uma coisa, eu achei interessante isso que o Mário falou, a questão de termos um estereótipo acerca de um comportamento ocidentalizado em algum grau, também o ocidental, principalmente o americano, né, estereotipado Sim. naquela atitude, tem um carro, tração 4 rodas, tem um cartão. Tem uma obra, um romance na verdade podemos chamar de romance, eu acho que não tem grande problema, mas é uma obra, praticamente uma comédia do Oscar Wilde, que é o Fantasma dos Canterville. Né? Sim. Para quem não conhece, na verdade é a família do embaixador, se eu não me engano, americano, que vai se instalar numa casa na Irlanda, eu acho que é isso, né, ou na Inglaterra, mas é um lugar, né, mal assombrado. E aí esse fantasma começa a tentar assombrar essa família, só que eles são americanos, e eles não dão a mínima pro fantasma. E aí começa, inclusive, a pegar no pé do fantasma. Aí tem os filhinhos mais novos, começa a pregar peças no fantasma. Aí tem uma hora que o fantasma fica na pior, né? Tá sentado assim numa escadaria mega deprê, assim, né? Os caras... Aí a filha do cara, a filha da família essa, tem um pouco mais de sensibilidade, senta com o fantasma pra conversar. E aí ele abre o coração, e aí o pessoal tenta ajudar ele. Mas é um pouco esse estereótipo de que o americano, ou ocidental, mas eu acredito porque o japonês, a figura do americano é muito forte, como o ocidental. Sim. Esse ser que, né, patrola as coisas, passa por cima de espiritualidade, de religião, o materialismo, de lugar sagrado. Né? É uma segurança psicológica do materialismo que eles tentam passar. Eu me lembro que eu li esse conto aí, eu não me lembrava dos detalhes, né, e tal. Mas é bastante interessante tu ver ali que tinha uma crítica, né, que os americanos estavam ganhando proeminência na época do Oscar Wilde ali, e ele tá meio bravo com aquilo, né, é uma crítica bem ferrenha. E não é nenhum absurdo, né, pensarmos o que, né, muitas das grandes propriedades senhoriais da Inglaterra foram salvas por fortunas americanas, né. Sim. Então o próprio Winston Churchill, que é o maior estadista inglês do século XX, com certeza, é filho de uma americana, né. Então...
Mas é interessante que isso já é uma crítica do ocidental, do inglês em relação ao americano. Então tu imagina o japonês tendo contato com o americano, né? Ser direto, né? Uma cultura que há de mais materialista do ocidente. E foi no posterior de uma guerra traumática, né? Então, e aí eles foram invadidos, digamos, pelos valores ocidentais e pela, né, etc. Capitalismo, etc. Mas enfim, né? Então eles entram lá, começam a explorar o suposto parque, né, de diversões abandonado e tal. E acontece que eles chegam eles começam a sentir cheiro de comida, né? Então aí continua o tema do materialismo, de um certa gula, né? Pecado capital da gula, tu nota ali. E eles já vão chegando e sentando e começam a comer a comida, né? E aí entra um tema que é bastante... Não sei se eu vou conseguir me lembrar de um exemplo agora, mas é um tema que é bastante, talvez tu te lembre, que é essa coisa de que tu não pode comer a comida dos deuses, né? Sim. E aquilo lá são a comida dos espíritos, né? E eles começam a comer, e aí que vem a história do, não tem problema, que não tinha ninguém atendendo, né? Eles só vão comendo ali, a gente tem cartão de crédito, qualquer coisa e tal, eles vão comendo. Agora eu também realmente não me recordo, mas sem dúvida alguma, registros de passagens tanto na mitologia como em outros na lugares. mitologia principalmente, né? Que tu não pode tomar os hidroméis, isso, exatamente. Né? As ambrosias e tal, né? Que de alguma forma isso é tomar comunhão com os deuses de uma maneira que não é permitida, pode ser destrutivo, né? A ambrosia poderia ser mortal para um ser humano, né? Exatamente. Então, ele é uma usurpação por um mero humano de uma prerrogativa dos deuses, né? Então, é como tá tentando de fazer um deus, né? Então, pode parecer uma cena prosaica para quem assistiu o filme e viu, não, é uma besteira ali, eles estão comendo, mas existe uma certa gravidade por trás daquilo que às vezes passa despercebido, porque é uma cena até meio, né, cômica, né? Se tu for ver. Cômica, exato, eles comem com uma voracidade assim. Exato, que é aquele negócio. Vulgar, né? Propriamente. É vulgar e é dentro daquela comicidade tipicamente japonesa, né? E tal, de que boca gigante, vai botando um monte de comida pra dentro e tal. Né, e a Chihiro começa a explorar ali o parque e tal. E ela encontra um rapaz ali, né? Um guri, que é o Haku, né? Haku, exato. Que é o mago lá. Então. Um aprendiz, ele é tipo um aprendiz de feiticeiro, mas ele serve mais ou menos como aquela figura, né, até meio batida, meio estereotipada do mago, né, que vamos dizer, introduz a pessoa no outro mundo, né. A Chihiro não come a comida, né, ela fica receosa, né, então ela tem medo daquilo. E aí ele fica apavorado, que ela tinha uma humana ali, né, e diz que ela tem que ir embora e tal, antes que o sol se ponha. Né, aquele tipo de regra que tem no mundo, né? Normalmente tem umas regras meio arbitrárias no mundo dos espíritos e tal. E aí ela vai e começa a voltar, mas aí tu já vê que já é tarde demais, porque o sol tá se pondo, né, e tal. E quando ela volta para tentar falar com os pais dela, eles já se transformaram em porcos, né? Exato. Porque de tanto comer, daí tu vê que a punição é tu te transformar, digamos assim, materialmente naquilo que tu já era espiritualmente. Isso que eu ia comentar, exatamente. É isso. E aí eles se transformaram em porcos e tal, daí começa a parecer que tinha espíritos ali mesmo, né? Que eles estavam invisíveis até então. E aí a Chihiro tenta fugir, não consegue e tal. Daí o rapaz esse reaparece e diz que agora é tarde demais, você vai ter que conseguir um emprego na casa de banho, né? Daí ela... Que é uma casa de banho para os espíritos. Para os espíritos. Então é parte dessa premissa de que existe uma sociedade dos espíritos, como nós temos a nossa. Exato. Né? E que, entre outras coisas, essa sociedade de espíritos também queria ter tinha o seu banho público, né? Que era esse lugar. Que é uma forma de dizer que os espíritos, eles vivem entre os humanos, exato. E daí de noite eles têm que se limpar daquela materialidade, né? Interessantíssimo. Da parte grotesca, grossa, que eles adquirem em contato com o mundo material e com os humanos, né? E aí tem a visão também ecológica, né? Que muita gente viu a viagem de Chihiro só como uma crítica ecológica, né? Que daí, os espíritos
dos rios tem que ir lá se limpar porque os humanos sujam os rios. Tem isso, né? Mas não é só isso, não é só essa visão que ele quer passar, né? Mas tem uma coisa que eu acho interessante de falar, Mário, tu me corrige se eu estou fazendo uma percepção equivocada. Não? Mas é que para nós ocidentais, a coisa da natureza, a gente tem muito esse viés prático, que é o viés de, não, precisamos do rio limpo, porque precisamos beber água limpa, ou precisamos então, né, irrigar os nossos campos, nossa colheita, biriri, bororó, essas coisas todas, certo? Nós estamos muito afastados, né, da visão simbolista, né, ou quase animista, que existe no mundo japonês. Então, quer dizer, eu também me pergunto se a crítica, né, existente na animação, ela seria abordada por um japonês da mesma maneira que nós. Porque para eles, né, o Japão, o arquipélago do Japão, e todas as coisas que estão presentes neles, é a natureza deles, assim também como as diversas árvores, né, que na sua floração e na perda delas marcam as estações e assim por diante, isso faz parte do que o japonês é. O japonês é porque existe o arquipélago do Japão com todos os seus elementos naturais. Né? Então, quer dizer, não é algo, e estaria muito mais próximo daquilo que seria uma visão do Ocidente no período de uma Grécia arcaica caminhando por caminho filosófico. Sim. Né? Sim. Então, mas hoje em dia a visão que o ocidental tem, né, disso, o ocidental tem desse tipo de coisa, e eu acredito que o oriental tem dessas mesmas coisas, é distinta por esse lado. Eles enxergam uma integralidade, uma relação muito próxima entre as pessoas e a natureza mesmo, né? Sim, é que exatamente isso que você falou. Eu acho que e a crítica que o Miyazaki, né, que é o diretor, quis passar, principalmente, era não que, estão poluindo os rios, né, estão destruindo... Não é só isso. A crítica maior que ele tá passando ali é a perda dessa noção que é da religiosidade japonesa, do shintoísmo, né? É a perda dessa noção de que existe um mundo espiritual, invisível. E dentro dessa crítica existe a crítica também da ecologia, mas ela é menor, né? A crítica macro os japoneses já não enxergam mais nenhuma espiritualidade no mundo. Para eles tudo é uma questão material, né? E aí, mas não, ele está mais ou menos repropondo, ou pelo menos, né, sugerindo que se dê um pouco mais de atenção para essa visão religiosa do shintoísmo, de que existem espíritos, tudo, lá tem tudo, espírito em tudo, né? Espírito da pedra, espírito de tudo que é coisa. E daí, dentro disso, a crítica, porque pode fazer uma crítica ecológica válida dentro de uma questão espiritual, mas você está fazendo uma crítica ecológica só baseada no materialismo, de que a gente tem que salvar o mundo do câncer ou do vírus que é o ser humano, bom, não adianta muita coisa, né? Sim. Esse tipo de crítica não adianta muita coisa, porque se tu é um câncer, então não adianta, né? Não adianta nem tu tentar te auto-policiar para salvar a mãe Gaia, etc e tal. Mas enfim, aí a Chihiro entra, né? Só que para entrar ela tem que descer, né? Então, lembra sendo que ela vai descendo e entra no caldeirão lá embaixo, onde tem um ser meio aracnídeo, né? Que tem... Aquilo eu não entendo. É para entender aquilo. Não, Se tem algum simbolismo em ser aranha, com velho, e aí teria que entender, talvez a aranha tenha algum significado dentro do mundo japonês que nós não conheçamos, ou não, talvez não tenha nenhum significado. Pode ser que não, né? Eu acho assim, e aí pode ser também uma associação só da minha parte, mas como ele vive numa caldeira e ele controla a caldeira, ele parece ser tipo um alquimista, né? Pelo menos para tentar trazer para um simbolismo nosso, assim. Ele é o cara que transforma ele é o cara que cria as águas perfumadas que vão ser utilizadas lá e tal e coisa, e ele coordena ali as caldeiras. O simbolismo que eu pude aproximar, assim, é esse. Pode ser que esteja totalmente errado, mas ele meio como um sinal perene, assim, né? Da figura daquele que... o cara que produz transformações dentro da natureza, né? Então, utiliza um material mais tosco para transformar numa coisa mais, né, mais útil e tal. Pode ser que seja totalmente errado, então aí, né, totalmente aberto a críticas, aí, se o pessoal souber alguma coisa a mais, tal. Mas é uma figura bem, bem estranha. Né? Muito, é uma das coisas que mais me chamou, coisa que eu não esqueço de jeito nenhum é isso.
E ele, daí, só que ele parece um cara durão, mas é ele quem ele conta uma mentira, né, pra que a Chihiro seja aceita, né, e daí aparece uma outra mulher lá, e aí ela se apavora também com a Chihiro, porque os humanos cheiram mal, né, segundo a opinião dos caras que moram lá no mundo espiritual. E aí ele conta uma mentira lá, dizendo que... Nem me lembro direito qual é a mentira, acho que é uma parente dele. Ele diz que a Chihiro é uma parente dele. E aí ela tem que... Daí essa, né, mulher que aparece, que é a Lin, é o nome da personagem, começa a se afeiçoar com a Chihiro e diz que vai levar ela até a Yubaba, que é a bruxa, né, que comanda a casa de banho lá. Então. Aí elas começam a ascender, né, vão pelo elevador, a Yubaba mora lá no último andar, né, evidente, ela que comanda e tal. Aí ela chega lá, é uma mulher bastante peculiar, né? exatamente, Tem um cabeção. bizarro, cabeça gigante e tal. E nariz enorme. Ela tem várias, né, vê que ela é afeiçoada à riqueza e tal, ela tem várias, né, anéis e colares e não sei o que. E aí teve gente que chamou a atenção de que que a arquitetura do quarto dela é praticamente ocidental, né? Então ela poderia ser também uma crítica, né? Que ela, como é a vilã, se bem que ela é uma vilã da história ao modelo japonês, ou seja, ela não é totalmente má nem totalmente boa, né? Ela é um vilão ambivalente, né? Depois a gente vai ver por quê. E aí, daí a Chihiro chega lá, e aí a dica que ela tinha é que ela deveria chegar e insistir peremptoriamente que ela queria um emprego, porque a única maneira dela subsistir ali naquele mundo era começar a trabalhar, né? E aí tu já vê ali um aspecto de que, né, a Chihiro era meio mimada, né? Tu vê desde o começo ali da história e tal. Então ali que já começa o amadurecimento dela, que ela tem que começar a trabalhar, né? Então, embora ela seja uma criança, né? Então, para nós hoje em dia pode ser até, né, para quem tem sensibilidade mais moderna, isso pode ser. Mas ela tem que trabalhar ali com 12, 11 anos que ela tem, né? A forma dela existir naquele mundo é trabalhando e tal. Daí ela começa a pedir o trabalho e tal. E, enfim, acontece umas coisas meio bizarras ali. Aparece o filho da Yubaba, que é um bebê gigante. Um bebê gigante, exatamente. Muito maior que ela, é um troço bizarro. Ele não aparece ainda naquela parte, mas ele vai aparecer depois. Ele aparece ele tá fora da cena, né, vamos dizer assim. E aí, como o bebê começou a causar problemas ali pra Yubaba, e a Chihiro continua insistindo que ela quer o emprego e tal, a Yubaba, né, dá o contrato, ela tem que assinar, né, o contrato. E aí o que acontece é que a Yubaba volta, né, e ela muda o nome da Chihiro, né. Ela rouba o nome da Chihiro, na verdade. Ela disse, eu vou ficar com o teu nome agora, o teu nome é Sen, né? Até o nome do filme é Sen Toshihiro, né? Kamika alguma coisa lá, quem quiser procura lá. Que quer dizer assim, Sen, de Sen para Chihiro, alguma coisa assim, né? Porque mudou o nome dela, escondida pelos deuses, uma coisa assim. É um nome bem estranho, ninguém entende muito bem o que é. Mas tem essa questão do nome, né? Ela perde o nome dela e ganha um novo nome lá. E aí depois a gente vai ver que ela não pode esquecer o nome dela se ela quiser sair de lá, né? Aí tem essa questão do nome relacionado com a essência da própria pessoa e tal. Claro, né? Muito recorrente, isso aí é bastante recorrente mesmo. Exatamente, e aí tem o esquecimento da palavra, né? Esquecer uma palavra importante equivale a esquecer a coisa mais importante que você tem que fazer e tal, a tua tarefa e tal. E aí tem isso, daí tu vê que a Yubaba também ela é essa força dispersante, né? Ou seja, ela suga toda a energia da pessoa, mas ela suga a essência, aliás, e utiliza a pessoa só para trabalhar, assim, né? Só como se fosse um instrumento ali dentro da casa de banho dela e tal. Mas acho que a gente pode continuar daí no próximo episódio aí, né? essa análise aí. Então, né, ficamos por aqui, né? Continuaremos depois no nosso próximo episódio sobre essa conversa sobre Viagem de Chihiro. Eu já estou vendo aqui coisas interessantes até sobre essa questão do nome, né, que é algo bem importante refletir um pouco, talvez, quem sabe, sobre o que é o significado do nome no Japão também, que essas coisas vão mudando lá
especialmente, né, nos últimos 200 anos, isso mudou de maneira significativa. Nós ficamos por aqui e esperamos você para o nosso próximo encontro no Jornadas Literárias sobre a viagem de Chihiro. Até lá! Isso aí.